Começou, então, perdendo dinheiro em bolsa, a gente pode falar isso? Ah, se tivesse vendido lá naquela época sem orientação e tudo mais, teria perdido dinheiro em bolsa, né? Isso é interessante. Você acha que foi melhor começar com essa experiência de, você diz, pô, não vendeu, né? Mas de ver o seu patrimônio investido diminuir? Ou você acha que é melhor começar vencendo? É melhor começar perdendo. É mesmo? Eu acho. Porque muito Pra quem é resiliente, né? Pois é, mas é que muito do seu resultado em bolsa, nos investimentos, na verdade, na vida, né? Tudo que vale a pena dá trabalho, gente. Né? As coisas não vêm fácil, né? E eu acho que você começar perdendo, ele já te ensina logo de cara uma grande lição, que é você não consegue prever o mercado, né? Mas se você tiver uma estratégia bem delimitada e conseguir focar naquilo que você consegue controlar, que é justamente o preço que você paga e as suas emoções, talvez você consiga ter uma duração na bolsa, que é o que realmente interessa, né? A resiliência, a consistência ao longo do tempo, é muito mais suave. É melhor você já aprender na porrada logo no início, né? Porque imagina, a pessoa que, vamos trazer para os dias mais atuais, né? A pessoa que começou a investir 1 ano antes da pandemia, por exemplo. Quem suportou, quem continuou aportando, né? Quem pelo menos não vendeu, vamos dizer, quem não comprou, mas quem pelo menos não vendeu, muito provavelmente viu seu patrimônio multiplicar nos anos seguintes, né? Agora, quem já começou nos anos antes, já vencendo, a chance dessa pessoa se encontrar num momento de crise alavancada ou com um momento de autoconfiança excessivo, né? Porque quando você começa ganhando, é inerente ao ser humano. Você acha que é pela sua própria competência e você exclui a variável sorte, né? Ou timing, né? Que às vezes acontece no mercado. E grande parte dessas pessoas lá que vieram de 2016, 2017, vieram pela, vamos dizer assim, a viuvez da renda fixa, né? As taxas de juros caindo, e viram ali as suas economias, enfim, rendendo menos. É natural, as pessoas sempre correm. O rio corre para o mar, as pessoas vão correr para alocar naquilo que está rendendo mais, né? Que é um erro clássico, né? Então, eu acho que é mais doloroso. A grande maioria das pessoas talvez não aguente, mas é melhor, pensando a longo prazo, que o cidadão comece perdendo, vamos dizer assim, porque você já aprende na prática essa dura lição do mercado, né? Essa é a minha opinião. Eu acho que aconteceu comigo. Você tem um ponto muito válido. Mas eu sempre falo que no meu caso, eu fui mordido pelo bichinho do mercado porque eu comecei ganhando. Mas não foi com ações. Eu lembro que quando eu comecei a ganhar minha primeira remuneração no Exército, na época, isso era 2006, R$ 400. Tem que falar assim, né? Se você fala a remuneração, tem que falar o ano, porque a inflação muda muito o valor do dinheiro. O que eu acho uma loucura, né? Porque dinheiro não dá de conta. É tipo falar, não, eu tinha 1,60 m em 1990. Porque teve inflação do metro, agora eu tenho 3 metros de altura. É insano, mas com dinheiro acontece isso. Mas eu lembro que eu ganhava R$ 400 e eu falei, vou começar a investir. Eu peguei R$ 100 e fui na época no extinto Banco Real, foi comprado pelo Santander depois. E falei, olha, eu tenho R$ 100 para investir, no que eu posso investir? A gerente olhou pra minha cara, assim, querendo rir. E falou, olha, não tem muita coisa que você pode investir, não. Mas tá aqui os fundos, vê algum que você se interesse e que aceite um ticket mínimo de R$ 100. Só tinha um. E era um fundo que ele investia em empresas, era um fundo de ações, e ele tinha um mandato de pegar empresas, o que seria mais ou menos parecido com o ISD que a gente tem agora, né? Eu falei, bom, parece interessante, vou colocar meu dinheiro. E aí eu ficava tirando o extrato no caixa eletrônico, eu podia tirar o extrato do fundo um por dia e não tinha cobrança. Todo dia. Ia lá tirar o extrato. Tinha R$ 100 investido. Todo dia eu ia lá. Cadê o extrato? Cara, agora são 101. E em 2 meses tinha virado 140. Caramba. Eu pensei, meu Deus, eu vou ficar rico. Isso é bom. Só fazer conta de juro composto. Logicamente não foi assim. Mas depois que eu vi o resultado, eu falei, cara, 40% em 2 meses. É muita coisa. Imagina se eu tivesse, né, em vez de R$ 100, 1 milhão. E aí eu comecei a fazer conta e me interessei mais pelo mercado. Isso foi 2006, 2006 e 2007 foram anos muito bons. Aí eu lembro que eu falei de bolsa pra todo mundo, porque depois eu comecei a pensar, cara, por que eu vou pagar um gestor, que na época eu cobrava uns 3% daquele fundo? Se eu posso fazer sozinho. Aí comecei a comprar umas ações. Aí falei pros meus amigos, cara, tô comprando ação, tô ganhando dinheiro, viu? Eu tinha comprado a MMX do Ike Batista. Nossa Subiu Senhora. 100% quando eu comprei. Aí falei pra todo mundo. Aí vários amigos entraram, veio 2008. Aí todo mundo falou, porra, não era pra ganhar dinheiro? Eu falei, cara, mercado, né? Acontece. Mas foi assim, eu primeiro ganhei, depois eu perdi. Aí quando eu perdi, eu vi que não era o oba-oba que eu pensava, né? Não, cara, tem que ter conhecimento. E uma coisa muito boa é que tanto eu quanto você, como a gente começou a investir muito cedo, a gente foi forjado no mercado de baixa, né? Sim. Porque o pessoal pegou essa época de bolsa 2015 até a pandemia e tá vendo esses últimos
2 anos, vamos colocar, e pensa, cara, é muito bacana, só que você tem períodos que são horríveis, assim, se você pega a performance do Ibovespa como referencial e conseguir se manter durante esses períodos, realmente eu acho que vale a experiência de ter perdido dinheiro antes. É verdade. Se o cara só tá acostumado a vencer, ele vai embora. Pois é, ele vai embora, exatamente, não volta, né? Exatamente. É. E quando é que você viu que a estratégia do seu pai realmente era muito interessante? Como é que foi essa consciência? Não, eu acho que só o fato de eu ter começado a aprender na prática e ver que o dividendo não é uma coisa teórica, ele de fato, poxa, era a minha mesada, né? E de que se eu reinvestisse aquilo, os frutos viriam e aumentariam, né? Aquilo acho que ele já conseguiu me provar ali por A mais B de que seria uma coisa interessante, né? Que traz resultados práticos. E aí, uma das coisas que eu já contei inúmeras vezes é de que eu não tinha a real noção de quem meu pai, assim, do que meu pai representava para o mercado, né? A gente sempre teve uma vida muito confortável, sempre estudei em escola particular, tive acesso à cultura, a gente viajava para fora uma vez por ano, mas a gente não tinha uma vida de marajá, vamos dizer assim. Eu não tinha, sei lá, o que as pessoas imaginam, né? Filha do maior bilionário da Bolsa. Eu não tinha motorista, carro blindado, cartão ilimitado, não viajava de jatinho, de helicóptero, nada do que as pessoas imaginam que é a vida diária, na rotina de um bilionário. Então, muito do que eu tinha dessa percepção das ações, eu via muito mais a coisa do amor do meu pai falando sobre as ações, do que o resultado prático disso em termos de crescimento do patrimônio da nossa família, digamos assim, né? Foi só quando eu cheguei na faculdade, eu realmente descobri quem que ele era, o tamanho do patrimônio, o que ele representava para o mercado. Foi na faculdade, quando você teve a noção real? Foi na faculdade, 17 anos. Caramba. Foi em 2012. Foi em 2012. Eu estava passando em frente a uma banca de jornal. Claro que eu sabia que meu pai era um cara importante, porque a gente ia às reuniões, as pessoas respeitavam, ele fazia as perguntas, as pessoas ouviam e tudo mais, mas eu não tinha noção do tamanho, né? Porque, de novo, vamos falar do dinheiro lá atrás. 1 bilhão em 2012, né? Gente, assim, 1 bilhão. A gente não tá falando de milhão, bilhão, né? É uma coisa inimaginável para mim na época, de acordo com a vida que a gente tinha, né? Então, foi só aí que eu, assim, realmente aquele momento de a ficha caiu de caramba. Olha o tamanho da coisa que meu pai criou, né? Porque realmente uma pessoa que começou do zero e pelo incentivo da minha avó, a cobrança dela de estudar, dele ser alguém na vida, de começar a trabalhar muito cedo e de ter tido a coragem lá atrás, né? Porque hoje, eu sempre digo, as coisas hoje são mais fáceis para quem quer começar a investir. Nem compara. Assim, nem compara. Aí as pessoas vêm com aquela velha história de, mas quando o Barsi começou era centavos. Claro, mas tinha motivo para custar centavos. Você concorda que o risco era proporcional? O mercado estava acabando de nascer, você não tinha CVM, você não tinha a lei das SAs, né? Uma lei que regia tudo isso. Enfim, era um mercado muito restrito para realmente quem tinha muito dinheiro e para quem conseguia comprar esse acesso, né? E quando ele se viu naquele ambiente, né, tendo a oportunidade de começar ali desde cedo, muito por influência de colegas também, ele fez, nem existia, acho que FEA-USP na época, mas o curso precursor de FEA-USP na época, né? Então ele fez economia. E ele tinha, entre os colegas de sala, herdeiros, né, sucessores de grandes empresas, pessoas que já tinham acesso a esse mercado, né, que estava nascendo. E ele, como contador, como auditor, enfim, tinha essa familiaridade com números, então isso não era nada assustador para ele. E aí que, de repente, também para ele veio esse clique de, poxa, eu estou aqui assinando balanços, estou aprovando e dizendo para o controlador que ele pode distribuir os dividendos, sendo que eu poderia estar fazendo o mesmo para mim, só que em uma outra proporção. Então, ao invés de eu me tornar um grande sócio de uma pequena empresa mais minha, né, eu vou me tornar um pequeno sócio de várias empresas já consolidadas. Porque se eu quiser abrir um negócio de celulose, eu não consigo competir, ou eu vou durar assim, vou demorar muitos anos para eu conseguir competir ou chegar no nível de uma Klabin, de uma Suzano, de uma Aracruz na época, né? Então, ele teve essa ideia de, poxa, eu acho que vai demorar pelos recursos que eu tenho, mas eu consigo me tornar um pequeno sócio de grandes negócios que pagam esses dividendos e esse fluxo vai se tornar primordial em determinado momento para eu conseguir ampliar o meu poder de aporte, né? Que foi aí quando ele fez o estudo também do Ações Garantem o Futuro, lá em 72 ou 75, não me recordo agora. Mas bem no início da década de 70, né? Quer dizer, antes da lei das SAs, inclusive, né?
Então, assim, exige muita coragem, né? Você fazer uma coisa, você olha para o lado, não tem ninguém fazendo, você não tem ninguém para se inspirar, né? Hoje a gente tem Barsi, Buffett, Lírio, sei lá, Juca Abdala, né? Falando de Luiz Alves, né? Falando de investidores brasileiros. Mas na época, você não tinha também o acesso à literatura externa. Era uma coisa muito restrita, realmente, né? Os custos eram altos. Então, imagina, ele era uma pessoa que tinha poucos recursos. Então, o fato dele ter tido a coragem de seguir meio que pelo instinto dele, por tudo que ele já tinha reunido de conhecimento, acho que é incrível, né? Acho que realmente a gente tem que celebrar esse tipo de pessoa que é pioneira, né? Ainda bem, né, que eu não gastei os meus R$700, porque era quase 3 meses de mesada. É verdade. Você